Olá, tudo bem? Que legal que você está conosco, você que é da melhor idade ou da terceira idade, como queiram chamar. Não importa também se você não é da terceira idade, da melhor idade, mas você é um filho de Deus, ama estudar a Bíblia. Você é bem-vindo aqui no nosso encontro que nós estamos tendo, onde nós estamos estudando o livro Convite para a Salvação. É um pequeno livreto com algumas lições bíblicas que nós estamos introduzindo através desses pequenos vídeos para que você possa estudar a sua liçãozinha, né? Se você tem aí essa cadernetinha, né? Muito linda, né, por sinal. O título é Convite para a Salvação. Lembrar você que nós não podemos estudar nunca a Bíblia, né, sem termos a palavra de Deus em nossas mãos e fazermos antes uma oração. Nós já estudamos 7 lições, essa é a 8ª lição. A última lição que nós estudamos falou sobre a grande promessa de Deus para cada um de nós, né, a bênção que Deus tem planejado para cada um de nós, que é a bênção de recebermos em breve Jesus quando vier para buscar a sua igreja, e nós temos que nos preparar para isso, ok? Hoje nós vamos estudar sobre os mandamentos, a lei moral do Criador, ok? Antes de nós estudarmos, vamos mais uma vez falar com Deus em oração, tá certo? Se você puder, curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Nosso Pai querido e bondoso Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de podermos meditar na Tua palavra e agora que vamos estudá-la, pedimos a orientação do Teu bom e Santo Espírito. Nos dê sabedoria para entender a Tua palavra e um coração que Te ame e que deseja obedecê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora para a nossa lição de número 8. Lição de número 8, o tema é os mandamentos. Que coisa legal, né? Veja, você certamente está percebendo, tem notado, tem observado que a tecnologia e a ciência têm avançado assim de forma assustadora. É surpreendente e maravilhoso até, podemos dizer, ver como a tecnologia e a ciência têm avançado em nossos dias. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. As máquinas inventadas pelos homens, mesmo que cumprindo as funções para as quais elas foram inventadas, elas não têm consciência de si mesmas. Tá certo? Elas não estão sujeitas a leis morais, ok? Porque são apenas máquinas. Agora, já o ser humano é diferente, né? O homem foi criado à imagem de Deus. Imagem, dizem os teólogos, possivelmente física e também espiritual, né? O homem foi criado à imagem de Deus. E como imagem de Deus, o homem é um ser moral, tem consciência. Consciência de si mesmo, consciência de espaço, consciência de tempo. O homem tem consciência. Ele reconhece, inclusive, a existência e a necessidade de leis para governarem tudo que existe no universo. E uma outra coisa interessante, o homem não só tem consciência de si e percebe a necessidade de que existam leis, leis da física, enfim, leis morais e assim por diante, como também o homem tem a capacidade de decidir se vai ou não obedecer essas leis. Tá certo? Então o homem é diferente das máquinas. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, de acordo com o que a Bíblia diz, comendo do fruto proibido, eles ficaram sujeitos à morte. Por quê? Porque eles transgrediram a lei. A lei de Deus sempre existiu. Por exemplo, quando Caim matou Abel, como é que se sabia que o ato de Caim matar Abel estava errado? Porque a lei já existia. A lei de Deus sempre existiu, porque ela é um transcrito do caráter de Deus, ok? Agora, escrita em tábuas de pedra, ela foi escrita pelo próprio Deus com o seu próprio dedo, diz a Bíblia, nos dias de Moisés, mas ela sempre existiu, ok? E quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou uma solução para o problema, porque eles ficaram sujeitos à morte. Deus resolveu, na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagar o preço da nossa redenção. Isso é muito importante. Agora veja, pensando na felicidade do ser humano, para que o homem não se desviasse por caminhos tortuosos que o fizessem sofrer, Deus então deu para toda a raça humana uma lei, a sua lei, uma lei justa e boa, para proteger o ser humano. E então Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos.
são o que nós chamamos a lei moral do Senhor. Essa lei revela o caráter de Deus. Ela é um transcrito do caráter de Deus. Por isso que a lei de Deus não pode ser mudada, porque o nosso Deus não muda. Isso é muito importante. Você tem aí uma imagem onde você vê onde está escrita na Bíblia a lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. De forma resumida, você tem aí: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, e assim você tem todos os mandamentos. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele estabeleceu o sábado como dia de repouso religioso, de repouso nele, o Criador, de celebração da criação. Isso não foi invenção de evangélico nenhum, de ninguém, nem de Moisés. É lei que Deus deu lá no Éden. Honrar pai e mãe, não matar. E aí você tem todos os mandamentos que são, né, que formam a lei moral de Deus. Agora, preste bem atenção. Será que, de fato, uma pessoa que obedece à lei de Deus, a obediência à lei de Deus, traz algum benefício ao ser humano? Você vai ler isso no Salmo 19, verso 7, diz que guardar o mandamento restaura a alma e, veja, e dá sabedoria. Uma pessoa que obedece à lei de Deus é sábia, tem discernimento entre o certo e o errado. E essa pessoa tem o seu eu espiritual restaurado. Isso é muito importante. Agora, por que a lei de Deus é tão importante assim? Você já pensou nisso? A lei de Deus é importante, queridos, porque se não existisse a lei, não haveria o conhecimento do pecado. Como é que você sabe que é pecado, que é errado andar a 200 km por hora na BR ou aqui no centro da cidade? Porque tem uma lei que diz lá a placa, no máximo 80. Tem lugar que é 60. É a lei que estabelece o que é o certo e o que é errado. Se não existisse a lei, você poderia matar e não seria pecado, você não saberia que é pecado. Você poderia adulterar e não estaria errando, porque você não sabe. A lei foi dada para nos mostrar onde estamos errando. A lei não salva, quem salva é Jesus, mas a lei mostra onde estamos errando. E nós precisamos da lei por isso. É muito importante. Agora, é claro, quem obedece à lei de Deus é feliz e abençoado. Mas o ser humano pode obedecer à lei de Deus sem o poder de Deus? Alguém nessa terra tem poder para obedecer à lei de Deus? A Bíblia mesmo responde em Romanos capítulo 7, verso 18, que na carne do homem só há pecado. Nós somos frágeis e pecadores por natureza, e sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode, não é, obedecer à lei. É Deus quem efetua em nós tanto desejar como realizar segundo a sua vontade. Portanto, Paulo, ciente disto, disse: eu sou um homem miserável. Eu sou um cristão, quero fazer o que é certo e não consigo fazer. De mim mesmo não tenho poder. Sou escravo do pecado no meu corpo. Ainda que com minha mente eu sou escravo da lei. E Paulo, então, como você e eu devemos fazer, Paulo se apegava a Deus e recebia poder para viver uma vida de obediência. Mas todos devemos decidir e vivermos em obediência à santa lei de Deus. Agora, há uma pergunta muito interessante que você deveria refletir. Quem é que nos socorre? Quando nós violamos a lei de Deus e que estamos condenados diante do Senhor, quem é que vem em nosso socorro? A Bíblia vai dizer, em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, que nós temos um advogado junto ao Pai. Interessante, não? Nós temos um advogado. Quando nós erramos, que nós nos ajoelhamos e confessamos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus, Jesus atua como nosso advogado e diz ao Pai: Pai, ele errou, mas está arrependido, na sua fraqueza caiu, mas pediu perdão, e pelo sangue que eu derramei na cruz do Calvário, Pai, eu te peço, perdoa o pecado desse teu filho. Então nós temos em Jesus um grande amigo, um intercessor, um advogado que nos defende quando nós caímos em tentação. Veja, lá em João capítulo 1, versículo 29, é dito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que lá nos dias de Adão foi morto para que com a pele do cordeiro Adão fosse coberto, né, da sua nudez, aquele cordeiro era símbolo de Jesus. E João Batista um dia disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Agora, amigos, há uma coisa muito séria que está acontecendo nos dias atuais. Há pessoas que estão dizendo por aí que a lei de Deus foi mudada. Será? Será que é verdade? Jesus mudou a sua lei? Não, não é verdade. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 17. Claramente o texto diz que Jesus não veio ao mundo para revogar a sua lei, ele veio para cumprir, para dar exemplo de obediência. Então, quem não obedece à lei de Deus dizendo, inclusive o quarto mandamento que manda guardar o sábado, quem não obedece dizendo que Jesus mudou, não está seguindo a Bíblia, porque o próprio Cristo disse que não veio mudar. Então, isso é muito importante. A lei que Deus estabeleceu lá no Éden e depois escreveu, né, em tábuas de pedra e deu a Moisés, essa lei diz que o dia de descanso é o sábado, é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a criação. E você tem observado esse dia? Você tem descansado no dia do Senhor? O mandamento é muito claro em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ninguém deveria trabalhar nesse dia. Eu quero conclamar a você a tomar uma decisão de obedecer toda a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo, inclusive guardar o Santo Sábado. Jamais você e eu deveríamos esquecer que a lei de Deus é uma revelação do seu caráter para nós. E quando nós a obedecemos, nós começamos a ficar mais parecidos com Deus. O nosso caráter vai sendo transformado à semelhança do caráter de Deus. Isso é muito importante. Então, para encerrar o estudo de hoje, eu quero fazer a você 3 perguntinhas que eu tenho feito sempre nesse encontro aqui. A primeira pergunta é o seguinte: você sinceramente ama toda a lei de Deus? Pense nisso. A segunda pergunta é desejo do seu coração obedecer à lei de Deus e ter um caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo? Esse é o desejo do meu coração. Por isso eu tenho procurado obedecer à lei de Deus todo o tempo. Não sou perfeito, mas tenho buscado servi-lo. E você? E a terceira pergunta é a seguinte: você aceita Jesus como seu intercessor no santuário celestial? Você aceita Jesus como seu Salvador? Se você tem tomado no seu coração essa decisão, eu quero pedir a você que amplie seu conhecimento pesquisando um pouco mais sobre esses temas que nós temos estudado. E para encerrar o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Nosso querido e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos deu a sua preciosa lei, que nos revela o teu caráter e o teu propósito para a nossa vida. Nos ajude a obedecer a tua lei, e um dia queremos viver contigo, em obediência plena e completa, por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. Perdoe o nosso pecado, nos dê a tua paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você. Terminamos o nosso estudo de hoje e breve você vai ter acesso à lição de número 9. Deus o abençoe. Até lá.